Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula, aula 2 do nosso mini curso de Excel para você que é totalmente iniciante. E nessa aula vamos ver toda a parte de formatação de uma planilha. Temos uma planilha aqui que já está pronta, já está digitada, e o objetivo é deixar esta planilha com as mesmas formatações dessa outra aqui. Então nós vamos ver formatações das células, cores de fundo, formatação das letras, formatações de números, entre outras coisas. Olá pessoal, professor Sérgio aqui mais uma vez e sem enrolação vamos para mais uma aula do nosso mini curso, aula 2. Pessoal, vocês vão reparar que eu tenho aqui uma planilha já pronta, como eu falei anteriormente, e nós vamos deixar essa planilha com as mesmas formatações dessa outra aqui. Vamos ver como que a gente vai fazer. Para começar, vamos ver as formatações das colunas, largura das colunas. Lembrando, se você não assistiu a aula 1, vou deixar um card aqui, assista a aula 1 para você entender o que é coluna e o que é linha da planilha e também o que são as células, ok? Então aqui vocês vão reparar que esta coluna A, por exemplo, a palavra matrícula, não está dando para ver direito aqui, porque parece que a coluna está muito estreita. Vamos ver então como que a gente faz essa formatação, como a gente vai ajeitar a largura desta coluna. É muito simples. Você vai chegar aqui, ó, entre as letras, aqui no caso estou entre a letra A e a letra B, bem aqui no meio, você vai reparar que apareceram ali duas setinhas. É só segurar o mouse e arrastar até onde você quer para você ajustar a largura da coluna. Então eu já ajustei aqui de acordo com a palavra matrícula. Pessoal, a gente também pode ajustar essa largura colocando o cursor aqui em cima e dando 2 cliques, olha. Mas observe que ele ajustou de acordo com esse título aqui, ó, que está na célula 1, e não com relação à palavra matrícula. Então, dando 2 cliques, ele vai ajustar com relação à célula que tiver o conteúdo maior, ok? Nesse caso aqui, como queremos ajustar de acordo com a palavra matrícula, precisamos arrastar mesmo. Colocar o cursor ali na divisão das letras, das colunas e arrastar. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, na coluna funcionário, que é a coluna B. Então, vou arrastar. Aqui no caso eu tenho o nome dos funcionários, olha. Então, eu preciso arrastar mais para dar aqui o espaço da largura do nome dos funcionários. E eu vou fazendo isso em todas as colunas. Eu vou ajeitando aqui de acordo com o conteúdo que eu tenho. Ok? Aqui também, ó, vou aumentar um pouquinho aqui a coluna C, onde está o salário, onde será calculado o INSS, onde será calculado o Rio Card, que é o nosso auxílio transporte, e aqui também onde será calculado o nosso salário líquido. Pronto, com isso eu já deixei a largura das colunas, todas elas certinhas. Com relação à altura das linhas, a gente pode fazer também da mesma forma, ó. A gente pode simplesmente ajeitar assim, ó, tá? Arrastando aqui na divisão dos números. A largura das colunas, a altura das linhas, na verdade, elas já são ajustadas automaticamente quando a gente aumenta o tamanho das fontes. Por exemplo, vou escrever aqui a palavra casa e vou aumentar o tamanho dessa letra. Observe que a altura da linha já é ajustada de acordo com o tamanho da letra que a gente colocou ali. Então, a gente não precisa fazer esse ajuste aqui nas linhas. Agora vamos observar nesta outra planilha aqui que o título Midiótica Soluções Administrativas, ele está bem no meio da minha planilha. E esta célula, que é a célula A1, parece que ela foi esticada até lá na coluna G. Esse efeito, pessoal, é um efeito que a gente também tem lá na tabela do Word, que é o efeito mesclar células. E como que a gente faz? Muito simples, a gente seleciona todas as células que a gente quer aplicar essa mesclagem ou que a gente quer juntar e configurar como se fosse uma só. Reparem, eu selecionei da A1 até a G1. Observe também, selecionando com o mouse,
eu coloco o cursor do mouse no meio aqui da célula. Eu não coloco no cantinho porque eu corro o risco de dar um clique em cima do número. Clicando em cima do número, eu estou selecionando essa linha até a última coluna da minha planilha, ok? Que é lá na coluna 256, ok? Vocês vão achar estranho. Ué, professor, você está falando 256, mas as colunas elas são organizadas em ordem alfabética? Sim, mas nesse caso, cada planilha do Excel possui mais de 256 colunas e mais de 65.536 linhas. Então, para evitar esse problema, eu preciso colocar o cursor no meio da célula. Seguro o botão do mouse e arrasto até o limite da minha planilha, que é aqui na coluna G. Você também pode fazer isso com o teclado, ativando a célula, segurando a tecla Shift do seu teclado e teclando a setinha para a esquerda no jogo de setas do teclado. Pessoal, essa é a maneira mais fácil e mais tranquila de selecionar ou de ativar uma célula. Depois de selecionado, muito simples. Vamos aqui em cima no painel alinhamento, aqui onde eu estou mostrando aqui com o mouse. E aqui no painel alinhamento vocês vão encontrar esse botão, mesclar e centralizar. Um cliquezinho nele, você vai ver que o nosso título, as células foram mescladas e o nosso título já está aqui no centro. Agora vamos aumentar o tamanho dessa letra. Pessoal, por que eu não estou falando com relação a tamanho de letra, negrito? Porque eu creio que você já tenha essa base do Word. Então aqui, ó, no tamanho da fonte, eu vou aumentar aqui para o tamanho 18 e vou colocar em negrito. Prontinho, eu já ajustei aqui o título da minha planilha. Agora, pessoal, vamos reparar que nessa outra planilha aqui, as frases salário base, salário líquido, elas estão digitadas em duas linhas. Por padrão, em cada célula do Excel, nós temos apenas uma linha de texto. Vamos ver como que a gente faz para colocar mais uma linha na célula? Muito simples, ó. Eu vou ativar aqui a célula, eu tenho aqui já digitado salário base, mas eu vou apagar esse base, ok? Então, logo depois da palavra salário, você segura o Alt e dá Enter. Automaticamente ele vai colocar a segunda linha de texto e aí você digita o que você quer. Pronto, dei o Enter, agora é só eu aumentar aqui um pouco a altura da linha e você vai ver que salário base já ficou certinho. Aqui no salário líquido, professor, eu preciso então apagar a outra palavra? Não, você pode dar um clique aqui, logo depois de salário, e a mesma coisa, segura o Alt, dá Enter, que você terá aqui, ó, mais uma linha de texto, ou seja, salário líquido em duas linhas. Você também pode fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Casa Vermelha. Belezinha, eu tenho aqui Casa Vermelha digitado. Vocês vão ver que também ultrapassou aqui o espaço da largura da coluna J, onde eu estou digitando. E neste caso, prestem muita atenção. Neste caso que ultrapassou a largura, eu posso utilizar esse botão aqui, ó, que é o botão quebrar texto automaticamente. Olha. Quando eu dou um clique, ele automaticamente também vai colocar em duas linhas, certo? Agora, isso só funciona se o conteúdo ultrapassar a largura da coluna. Eu vou aumentar aqui a largura da coluna e vocês vão ver que ele vai desfazer a quebra automática, ó, porque agora o conteúdo está dentro da largura da coluna. Então, se ele não estiver dentro da largura, ou seja, a coluna estiver muito estreita, isso aqui vai funcionar, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para a nossa planilha ficar do jeito que estava antes. Outra formatação que nós vamos ver, ainda com relação aqui às células, é a cor de fundo, ou cor de sombreamento. Então, observa que essas células elas estão com a cor branca, na verdade, elas estão sem cor de preenchimento, de sombreamento, que é a cor de fundo. Então, eu vou colocar primeiro a cor de fundo aqui do título, que é a cor preta. Lembrando, estamos seguindo a formatação desta planilha aqui. Vamos ver como que a gente faz isso. É muito simples. Você ativa a célula e você vem aqui, ó, na ferramenta de cor de preenchimento, que é esse baldinho de tinta. Você clicou,
colocou a cor preta. E sumiu o texto. Por quê? O texto também está na cor preta. Então, para que ele apareça, eu vou colocar o texto na cor branca. Pronto, agora apareceu. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou selecionar todas as células e vou colocar a cor de sombreamento cinza. Prontinho, a minha planilha já está com as configurações de cores. Agora vocês vão reparar que nesta planilha aqui, os nossos números, eles estão com o indicador monetário, o indicador de real, né? Estão aqui com o R cifrão. Como que a gente vai fazer isso na nossa planilha, na outra planilha que a gente está usando? Vamos lá, pessoal. É preciso que você entenda que a indicação monetária ou a formatação monetária, ela precisa ser feita de acordo com os padrões do Excel. A gente não pode simplesmente digitar a letra R e colocar o dólar, que é o símbolo indicação monetária. A letra R e o dólar, que é a indicação monetária. Se você digita dessa forma aqui e coloca, por exemplo, R$5, o que vai acontecer? O Excel vai entender que isso aqui é uma palavra e não um número, porque você colocou essas duas letras aqui, o R e o dólar, ok? Então, em um cálculo, ele pode dar erro. As versões mais modernas do Excel, elas já fazem a conversão. Você colocou dessa forma, ele já converte para o indicador monetário. Você vai reparar que aqui, ó, no conteúdo, ele já tirou o R cifrão, ou seja, ele já formatou com o indicador monetário. Agora, se você estiver usando versões mais antigas, isso não vai funcionar e você pode ter problemas na hora de fazer os cálculos. Então, como que a gente faz, então, para colocar um indicador monetário? Bom, a gente pode colocar antes de digitar, ou seja, eu já posso clicar na célula que eu vou digitar e clicar aqui, ó, neste formato contábil, que é esse desenho de uma nota com algumas moedinhas. Posso também clicar aqui em geral e encontrar aqui a formatação de moeda, ou colocar o contábil, que vai fazer o mesmo efeito para essa formatação, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui já a moeda e vou digitar R$5. Ó. Digitei o 5. Quando dou o Enter, ele já colocou automaticamente o indicador monetário. Ou você pode também, depois de digitado, você vai selecionar e dar um clique para ele colocar o indicador monetário. Outra formatação que a gente também costuma utilizar, e ela vai servir para facilitar a identificação das planilhas que a gente tem naquela pasta de trabalho, é a formatação do nome da planilha. Você vai ver que aqui embaixo está escrito planilha 1, dependendo da versão do Excel que você estiver usando, pode aparecer Plan 1, certo? E se você coloca mais uma planilha, ó, planilha 2 ou Plan 2 e assim sucessivamente. E aí vamos lá, vamos supor que você tenha umas 10 planilhas digitadas, como estas que eu tenho aqui nesta outra pasta. Eu tenho muitas planilhas, certo? E aí você precisa identificar aquela planilha específica, uma planilha lá que você está fazendo um determinado trabalho. O que a gente faz nesse caso? A gente simplesmente altera o nome aqui da planilha. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, soluções administrativas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, como eu tenho INSS Rio Card, eu posso colocar aqui folha de pagamento. Então, é muito simples. Você clica duas vezes na planilha em questão e digita, ó, folha de pagamento. Pronto, digitou, deu Enter, que ficou minúsculo o F. Deu Enter, pronto, você já tem aquela planilha devidamente identificada. Ó. Eu tenho a planilha número 2 que eu coloquei agora e aqui eu tenho a minha planilha folha de pagamento. E vamos encerrar essa nossa segunda aula por aqui. Se você não assistiu a primeira, eu vou deixar o card e também vou deixar o link na descrição do vídeo. Clica, assista a primeira aula para você não ficar perdido nesta aula aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado assim que eu postar a aula 3 do nosso curso. E lembrando também, as aulas serão postadas todas as sextas-feiras, mais ou menos no horário do almoço. E se você quiser mais informações sobre as nossas
mentorias particulares de Excel, Excel intermediário, Excel avançado, informática para concurso público, eu estarei deixando o contato ou no primeiro comentário deste vídeo ou na descrição deste vídeo. É só entrar em contato e pedir informações sobre as nossas mentorias. Fique atento para a aula 3 do curso. Não deixe de assistir a aula 1 do curso. Assista essa aula quantas vezes precisar para que você não fique com nenhuma dúvida. Mas caso tenha dúvida, entre em contato aí pelos comentários, que será um prazer mesmo responder as suas dúvidas. Ok? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, será a nossa aula 3. Fiquem com Deus.